Romanos, capítulo 16. Romanos, capítulo de número 16. Todos encontraram? Amém. Nós vamos começar aqui pelo versículo de número 24, que diz assim: A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério que desde os tempos eternos esteve oculto, mas que se manifestou agora, se notificou pelas Escrituras dos profetas, segundo o mandamento do Deus eterno, a todas as nações para a obediência da fé. Ao único Deus sábio seja dada glória por Jesus Cristo, para todo o sempre. Amém. A igreja pode se assentar. Palavra do Senhor, né? Nesta noite, nós agradecemos a Deus, porque sempre Deus, Ele tem uma palavra para o teu povo. Quando nós acreditamos, irmãos, nas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, pode ter certeza que Ele nunca nos deixará só. Ele sempre nos orientará, Ele sempre nos aconselhará e sempre nos revelará a tua graça, o teu amor, a tua bondade, a tua misericórdia. Quando fala da graça do Senhor, então, irmãos, nós entendemos que ela foi derramada sobre a igreja através do sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo, através da sua bondade, através do seu amor, através da sua misericórdia. A Bíblia diz que Ele deixou o seu trono à direita do Pai. A Bíblia nos revela que Ele esteve aqui na terra, Ele andou ali pela cidade, pelas aldeias em Jerusalém, pregando, mostrando o caminho que nos leva ao céu. E nós vemos, irmãos, que uma certa vez, no capítulo 14 do Evangelho de São João, o versículo de número 6, ele disse-lhe: Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. E quando nós, irmãos, ao entender os caminhos do Senhor, nós compreendemos que as tuas pisadas nos revela a cada passo que Ele deu pelas ruas de Jerusalém, a cada passo que Ele deu pelas aldeias, por aqueles desertos, irmãos, revela a bondade e a misericórdia e as tuas palavras que nos aconselha, que nos adverte, que nos orienta e nos revela que tudo que Ele fez não foi vão, mas sim é para preparar um povo zeloso, adquirido, um povo de boas obras. Então a palavra do Senhor nessa noite disse: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Quando o apóstolo São Paulo, ele escreve esta carta à igreja, aos cristãos em Roma, ele disse: Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério que desde os tempos eternos esteve oculto, mas que se manifestou agora e se notificou pelas Escrituras dos profetas, segundo o mandamento do Deus eterno, a todas as nações para a obediência da fé. Então o apóstolo Paulo, ele escreve esta carta à igreja que estava em Roma, e ele dá uma palavra tremenda e poderosa, porque até então, irmãos, não foi, irmãos,
é revelado, mas o Senhor veio falando desde o princípio das Escrituras, desde o princípio dos tempos, revelando que um dia o Filho de Deus viria e pisaria sobre essa terra. E diz a palavra que ele então pisaria e esmagaria a cabeça da serpente. E nós vemos, irmãos, nesta noite, o apóstolo Paulo levando esta mensagem à igreja que estava em Roma. Ele disse: olha, esteve oculto por muito tempo, mas agora foi revelado. Bendito seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E a palavra do Senhor nos mostra, irmãos, de tudo aponta, desde os profetas, os pregadores, que antes de Cristo vieram, eles sempre davam a palavra e dizia: olha, no tempo determinado, o Filho de Deus virá sobre essa terra. Ele nascerá. Isaías, no capítulo 9, ele disse: o menino se nos deu, e o seu nome é Maravilhoso, Conselheiro, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. E nesta noite, irmãos, ao ouvir esta mensagem, o qual puxamos aqui e abrimos as Escrituras, o apóstolo diz: olha, esteve oculto desde os tempos eternos, mas agora foi revelado para nós. Bendito seja o nome do Senhor. Então, irmãos, esse caminho foi aberto diante de mim e diante de vocês. Diante de cada um de nós é revelado a graça, o amor e a misericórdia de Deus para conosco. Já pensou, irmãos? Desceu o santo Deus do céu, o Filho de Deus, aquele que diz a palavra que desde o princípio da criação, ele estava presente, ele estava ali, e ele disse que todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida se manifestou entre nós. E muitas vezes os homens amaram mais as trevas do que a luz. Mas a Bíblia diz que todo aquele que nele creu, foi-lhe dado o poder e a transformação de ser chamado Filho de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Hoje nós podemos alegrar por essa graça maravilhosa derramada sobre nós, que nós podemos dizer: olha, hoje eu me sinto um filho de Deus. Hoje a irmã possa dizer: olha, eu me sinto uma filha de Deus, porque Ele mudou a minha vida, Ele transformou a minha vida, lavou as minhas vestiduras e me remiu. Bendito seja o nome do Senhor. Então essa palavra nessa noite chama muito a nossa atenção, para que nós dê valor, para que nós creia no Filho de Deus, para que nós tenha esperança, porque pelas escrituras dos profetas, aqui está dizendo o Antigo Testamento, dizendo: olha, pelas escrituras do profeta, segundo o mandamento do Deus eterno, a todas as nações para a obediência do quê? Da fé. Hoje eu vivo pela fé. Hoje vocês vivem pela fé. Por quê? Nós não vimos Jesus. Vocês viram Jesus? Não. Ele esteve aqui há 2000 anos atrás, quer dizer, em pessoas, ou em pessoa como carne, como nós. Eu não vi ele. Vocês também não viram. Mas pela fé nós cremos nele. Pela fé nós acreditamos que ele esteve aqui. Pela fé nós cremos, irmãos, que ele veio. Pela fé nós cremos, irmãos e irmãs, que ele cumpriu a sua promessa. Bendito seja Deus, dando a sua vida, né? Quando Pedro disse: olha, Senhor, para onde o Senhor vai? Eu vou também. Eu dou minha vida por ti. E disse: olha, para onde eu vou, você não pode ir, Pedro. Agora não. Porque ele estava indo em rumo ao martírio, à cruz. Você: agora não. Não, eu dou a minha vida por ti. Olha, Pedro, você não vai... O galo hoje não vai cantar sem você me negar por 3 vezes. E nessa noite, irmãos, a palavra chama a minha atenção, para que nós viva pela fé, para que nós creiamos. Olha, eu não vi ele, mas ele está entre nós. Eu não vi ele, mas quando ele ressurgiu no capítulo 28 de São Mateus, ele disse: olha, é-me dado todo o poder nos céus e na terra, e eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Você já percebeu, igreja, irmãos e irmãs, que na hora
da dificuldade, na hora da tristeza, na hora do sofrimento, você tem presenciado que Ele está presente? Você tem sentido, olha, eu só passei por isso porque Deus está comigo. Eu só passei por isso, estou passando por isso, porque o Espírito Santo está em mim. Eu sou o templo de Deus, eu sou amado de Deus em Espírito. Só por isso você está aqui nesta noite. Dizendo, olha, os meus problemas ficou tudo lá. Eu estou aqui para adorar aquele que fez os céus e a terra. Eu estou aqui para adorar aquele que deu a sua vida por mim. Porque muitas vezes, irmãos, a própria Bíblia diz, olha, talvez, até que por uma pessoa justa, alguém pode até usar morrer, né, dar a sua vida. Olha, talvez, a Bíblia não afirma isso, mas a pessoa dá vida por pecadores, é fácil você saber, né, ele saber que todos pecaram, o mundo inteiro é em pecado, e ele entregar sua vida por nós, entregar sua vida pelos pecadores, ele fez isso por mim e por vocês. Por isso que a Bíblia diz que não há outro sacrifício. Tem gente que procura sacrifício para todo, olha, quem sabe isso aqui vai ser bom para mim, quem sabe aquele vai ser bom para mim. Não, irmão, o sacrifício é Cristo cravado na cruz, bendito seja o nome do Senhor. Foi cravado, e ali, o meu pecado, o teu pecado, o pecado de 8 bilhões de pessoas, muito mais, né, hoje vivos, porque se for falar daqueles que já partiram, darão muitas vezes 8 bilhões de pessoas. Nas estatísticas, mais de 100 bilhões, né, de pessoas, eles falam que já morreram. E todo esse pecado estava sobre ele. Por isso que ele disse, Pai, porque o Senhor me desamparou? Porque me desamparaste? Porque ele prometeu dar a sua vida, era ele que era o sacrifício. Ele era o sacrifício. Então, Pai, só naquele momento, porque eles nunca se separaram, mas para aquilo foi necessário. Porque era o Cristo que tinha que morrer, era o Filho de Deus que tinha que dar sua vida. Então o Pai separou por um minuto, bendito seja o nome do Senhor. E naquele momento ele disse, Pai, por que me deixou? Filho, você é um sacrifício para mim, e a humanidade será perdoada. Então nesta noite, vale a pena a gente refletir a graça de Deus, o amor de Deus, que Ele amou o mundo de tal maneira, foi tão grande, que o próprio escritor disse, olha, Deus amou o mundo de tal maneira. Há explicação para essa palavra tal? Não há. Que o amor dele foi suficiente, a graça dele foi suficiente para salvar toda a humanidade. O pecado estava sobre ele. A Bíblia diz que pelos seus ferimentos fomos sarados. O castigo que estava sobre ele trouxe a paz dentro do meu coração e do seu coração. Hoje nós estamos aqui. Talvez se não fosse a misericórdia de Deus, a bondade dele, o amor dele para comigo e para com vocês, talvez você não estava aqui hoje dizendo, olha, eu estou indo para a igreja, porque eu quero adorar o meu Senhor com gratidão. Porque se fosse pelas minhas forças, eu não iria. Eu ia ficar na minha casa, né? Porque eu tenho problemas, estou enfrentando problemas, mas eu vou, porque Ele me amou primeiro. Ele deu a sua vida por mim. Então, nesta noite, o apóstolo São Paulo, ele diz, olha, para que todos, sim, todas as nações, venha servir o Senhor, sim, com obediência e com fé, dizendo, Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Redentor, e por Ele eu vivo. Foi cantado esse hino, que eu acho muito bonito esse hino. Se eu não te ouvir, eu morro. A pessoa que não ouve a voz do Senhor, ela morre espiritualmente. Ela é destruída. Quantos irmãos desse mundo estão destruídos neste momento? Por quê? Porque não ouviu a voz do Senhor. Porque não acreditou nas suas palavras. Bendito seja Deus. Mas se eu ouvir, eu vivo. Bendito seja o nome do Senhor. Se nós ouvirmos a palavra do Senhor, nós podemos estar caravélicos espiritualmente. Mas se nós ouvir a voz do Senhor,
Ela é como o pão que desce do céu. Glória a Deus. Ela é como a água, já diz a Bíblia, a água da vida. Ela nos faz e de repente nós estamos quase se ajoelhando dizendo, olha, não consigo mais caminhar. De repente você ouve a voz do Senhor, a palavra fala no seu coração e naquele momento você sente que um alimento foi colocado dentro de você e você se reanima na presença do Senhor. Você bebe daquela água, ela mata a tua sede e você levanta e diz, olha, eu estava todo arrebentado, mas agora eu estou pronto para caminhar mais um pouco. Então esta é a palavra do Senhor para nós nesta noite. Se eu ouvir, eu vivo. Se nós escutarmos a palavra e ela entrar dentro dos nossos ouvidos e descer o nosso coração e gravar e dizer, olha, esta palavra é boa, essa palavra me alimenta, eu me sustento, então você terá vida. Nós viveremos na presença do Senhor. Quando eu falo vida, estou falando de vida espiritual. Vida carnal também, Ele nos sustenta, Ele nos cura, Ele nos liberta, Ele nos fortalece, porque enquanto estiver aqui, nós temos que orar para que Deus nos dê força, né? Para que a gente tenha força para caminhar, para que nós tenhamos saúde para batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Lutar contra as trevas, lutar contra Satanás, lutar contra o poder do mal. Porque Jesus disse, olha, eu estarei convosco e com a presença de Jesus, nós venceremos todo o mal, serão eliminados diante da nossa presença, porque o nosso capitão vai na nossa frente. Então essa é a palavra, e diz, irmãos, nesta noite, para que todas as nações venham ter a obediência pela fé. Quando Filipe disse, Senhor, meu e Deus meu, porque ele não creu. Disse, olha, agora eu estou te vendo. Quando ele mostrou, disse, olha, você não acreditou? Não, então está aqui. Então ele disse para Filipe, bem-aventurado aqueles que não me viram e creram. Quer dizer, aqueles que andaram com Jesus, irmãos, já estão lá, né? Aqueles que andaram lá 2000 anos atrás, já estão lá. Já recebeu a sua vitória, daqui a pouco vai vir aqui, pegar novamente o seu corpo, ser transformado e vai subir novamente. Mas a Bíblia tem, quem falou foi a boca do Senhor Jesus, que dizendo, olha, bem-aventurado aqueles que não me viram e creram. Então você que não viu Jesus, mas crê, você terá uma bênção. Nós seremos bem-aventurados. Seremos abençoados, porque não vimos Jesus, mas hoje nós o servimos pela fé. Os apóstolos viram Jesus. Eles caminharam com Jesus. Quantos cristãos, pessoas que procuraram Jesus foram curados. Eles viram Jesus, eles viram o seu rosto como um ser humano. Mas nós não vimos. Você viu? Não. Tem muitas pessoas que têm visão, olha, eu vi Jesus, talvez ele pode aparecer de várias formas. Mas a Bíblia diz que quando nós chegar lá, nós vamos ver o rosto dele como ele é. Aleluia. João viu. A Bíblia diz que quando João estava, já vou terminar, irmãos, se der 9 horas não tem problema, se fosse um outro tipo de festa, podia ficar até, né? Então, diz a palavra do Senhor, né, que João, quando estava na ilha, né, diz a palavra que está lá, está aqui até o castiçal, né, esse aqui é um castiçal, e ele olhou, né, ele teve ali um arrebatamento, e ele olhou e viu entre os 7 castiçais, né, um semelhante de doma andando. Os castiçais representam as 7 igrejas da época, né, e diz a palavra que ele, quando viu, olhou assim, ele firmou a vista, ele caiu como morto na hora. E ele já era conhecedor, ele viu, ele encostou, foi o único que a Bíblia fala que ele recostou no peito de Jesus para fazer uma pergunta para ele. Eles sentavam juntinho, como está aqui, eu sentava aqui, né, se rodeava ali, né, e conversava. Então ele chegou, encostou no peito de Jesus para fazer uma pergunta. E ele, quando viu Jesus glorificado, né, porque antes não, Jesus estava como ser humano, como ele, como eu aqui, qualquer um de nós. Mas a Bíblia diz que quando ele viu o Cristo glorificado, porque já estava ressuscitado e apareceu na ilha, né,
E diz a palavra que quando ele viu Jesus, né, aquela glória toda, ele descreve, né, se os irmãos lerem primeiro de Apocalipse, o irmão vai ver, né, descreve como ele viu ele, né, seus cabelos brancos, né, ele viu o seu rosto como o sol, ele diz que viu os seus olhos como chama de fogo, ele olhou para os seus pés semelhante ao latão reluzente, ele só viu os pés dele, porque ele diz que viu ele com uma roupa comprida, e viu os seus pés semelhante ao latão reluzente, e ele viu também um cinto de ouro em torno dele, e quando ele olhou tudo aquilo, ele... Aí ele disse, olha, João, fui morto, me pregaram na cruz, mas eu estou vivo para todo sempre. Eu tenho a chave da morte e do inferno. Sempre teve, né? O cão velho nunca teve a chave lá do seu reino. Está sempre na mão de Jesus. Ele permite entrar lá quem ele quiser, né? E assim por diante. Então, naquele momento, ele disse, olha, eu fui morto, João, mas estou vivo para todos sempre. Foi lá, pegou na mão dele e provou, João. Ele é dono da vida. Bendito seja o nome do Senhor. Então, esse é o Cristo que nós vamos conhecer lá na eternidade. Não sei se ele apareceu como ele é totalmente, né? Porque ele é glorioso, né? Mas nós vamos chegar lá. A Bíblia diz que nós vamos receber um corpo incorruptível, um corpo imortal, um corpo espiritual, vai ser transformado, e daqui a pouco a igreja vai chegar lá, e diz a palavra aqui, eu vi as irmãs cantando um porém tão maravilhoso aqui, né? Agora há pouco, no final, então vai chegar a igreja, né? Com certeza, ele está lá no trono, ele vai esperar lá. Porque no instante que ele está aqui, está lá. Ele está lá e a igreja vai entrar, né, cantando. Vamos cantar aquele corinho, o ciclo de oração de glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, A Bíblia diz, irmãos, que a igreja vai cantar um cântico novo. Glória a Deus, aleluia. Porque ele, irmãos, quando chegar lá no céu, já vou encerrar, mas tá bom, né? Quando chegar lá no céu, diz a palavra, irmãos, ele destaca de todos. Aleluia. Vai ver os anjos em glória. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas quando você olhar entre bilhões e milhões e milhares, é ele, bendito seja o nome do Senhor. Foi ele que morreu por mim. Não tem como desconhecer, porque a Bíblia diz, ele diz, olha, as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Bendito seja o nome do Senhor. Então essa é a palavra, a graça foi derramada, o amor de Deus foi derramado sobre nós, e hoje nós estamos aqui, grato a Deus. Tem problema, enquanto nós viver aqui, temos problema e grandes problemas. Mas com Cristo, nós vamos passar de cima de tudo isto, e vamos chegar lá, e a igreja, milhões e milhões e bilhões, não sei a quantidade, de todos os tempos, toda junto, com harmonia, com aquela voz linda, gloriosa, maravilhosa, perfeita, adorará aquele que vive e reina para todo sempre. A ele a honra, a ele a glória e a ele o louvor. Amém. Deus abençoe essa palavra, que as palmas louvam o nome de Deus.